Casão, quero suas considerações iniciais também sobre essa boa partida, essa vitória por 4-1 da seleção brasileira sobre o Paraguai. Vou começar pelo Vinícius Júnior. Eu acho que o desempenho do Vinícius hoje no primeiro tempo, que para mim foi o fator de desequilíbrio no jogo, porque você faz um exercício assim, tira o Vinícius Júnior do primeiro tempo. Não aconteceu nada sem que ele participasse. Se você tira o Vinícius Júnior do jogo e coloca uma outra pessoa ali, né, imaginando isso, o que aconteceu? Praticamente nada. Né? Foi ele que criou todas as situações, mesmo a hora que ele não fez o gol, era ele a movimentação, era ele que partia para cima, era ele que tomou a iniciativa. Toda a dificuldade da defesa do Paraguai em marcar o ataque do Brasil no primeiro tempo foi criado pelo Vinícius Júnior, ou pelo drible, ou pela movimentação, ou qualquer outra coisa. Em relação ao desempenho dele, na minha visão, foi mais brio próprio do que mudança tática. Eu acho que o Vinícius Júnior entrou e ele estava mexido, ele estava não mexido por causa só das críticas, até uma cobrança própria dele. Ele também sabia que não estava jogando bem na seleção brasileira como ele joga no Real Madrid. O cara sabe, né? Não precisa ser as críticas, ou a torcida, ou a gente falar aqui, falar, pô, ele não joga na seleção. O cara senta depois do jogo que ele fez contra a Costa Rica, no quarto, e fala assim, porra, por que eu não consigo jogar como eu jogo no Real Madrid? Por que eu não parto pra cima? Por que eu não... Cara, qual é o meu problema? E eu acho que ele se resolveu ali. Eu acho que ele entrou na cabeça e falou assim, pô, eu vou pegar a bola, eu vou partir para cima do cara e vou me movimentar, não quero saber o que o professor falou para eu fazer, eu vou chegar lá e vou fazer aquilo que eu preciso fazer. E eu acho que foi mais por aí. Eu acho que, assim, claro, o Wendel não ataca tanto, então a preocupação para ele voltar é menor, o Wendel também não embolou tanto com ele, mas eu acho que hoje, mesmo que tivesse o Arana ali, ele ia entrar desse jeito, ia fazer esse tipo de jogo mesmo. Porque ele jogou por causa do brio dele. Ele mesmo. Porque jogador de futebol é assim, gente. É difícil você... Por exemplo, você faz um campeonato maravilhoso, um atacante é artilheiro do campeonato, tal. Aí depois você começa o outro campeonato, você não pega na bola, você perde gol, você vai tentar um drible e não consegue. Você ouve as críticas, você vê a torcida fazendo barulho, né? Ou vaiando, ou reclamando, e você começa a se interrogar. Por que eu não estou conseguindo? Você sabe que tem, às vezes, o jogador, comigo já aconteceu isso, às vezes você começa a duvidar de qual é o verdadeiro você. Se é aquele que joga pra cacete no Real, ou se é esse que joga na seleção brasileira. Porque confunde a cabeça do cara. Porque ele é tão decisivo e desequilibra num time, e depois da seleção brasileira ele não conseguia, e hoje ele conseguiu. Eu acho que ele vai desbloquear. Eu acho que ele ainda pode ter problemas em alguma partida ou outra, tal, mas eu acho que agora, na cabeça dele, vem aquele negócio, tá vendo? Eu consigo jogar na seleção brasileira como eu jogo lá no Real Madrid. Eu acho que foi mais brio dele, eu acho que foi mais questão psicológica resolvida por ele mesmo. Ele conversou com ele mesmo e decidiu que ia partir para cima de qualquer maneira. Então eu gostei muito do Vinícius Júnior. Mas a seleção brasileira, na minha opinião, foi longe de ser brilhante, né? Foi um jogo normal. Porque o Paraguai, no segundo tempo, quando começou, fez o gol e empurrou a seleção brasileira para trás, ela ficou perdida. Ela teve momentos de pânico. Cruzamento na área, o zagueiro batendo cabeça com o zagueiro, a bola não saía dali, um tentando dar um bico para frente e a bola não ia. Enfim, teve uma confusão que era desnecessário e não faz sentido para uma equipe que está ganhando de 3-0 da outra. Você toma um gol, não mudou nada. Pô, tomou um gol, o cara chutou de fora da área, uma puta pancada, foi um gol bonito do cara. Começa o jogo, vamos empurrar os caras para trás. Não, o Brasil sofreu. Então, como equipe, o Brasil ainda precisa deitar no divã. Como equipe, precisa deitar no divã. Como equipe, precisa de terapia. Como equipe, precisa se resolver psicologicamente. O melhor jogador nosso se resolveu sozinho, mas como equipe, precisa de um divã ali para resolver. Porque o Paraguai, gente, o Paraguai perdeu da Colômbia, tomou 3 no primeiro tempo, está em 7º lugar nas eliminatórias,
Cara, tomou 3 do Brasil no primeiro tempo. Mesmo que empurre um pouquinho para trás, não é o suficiente para que uma seleção brasileira se encolha por causa do Paraguai, né? Nesse momento, esse Paraguai aí, né? Em relação à Colômbia, eu vi o jogo com a Costa Rica, Renato. Jogou demais contra a Costa Rica. Inclusive o Rames Rodrigues jogou muito, movimentação, agressividade, Luiz Dias. Cara, é uma seleção muito boa, uma fase da Colômbia espetacular. Não perde uma seleção que troca. Não perde a 22 chegou a 25? Jogos. Não chegou a 25 a invencibilidade, PVC? Vamos checar aqui. Mas acho que passou de 22. São 22 com o Nestor Lourenço. Isso. Com o Nestor Lourenço, que é o técnico argentino. Agora... porque montou um time. A diferença é essa, que o Brasil não tem um time montado hoje. Vou tocar a bola aqui pro Renato, dentro disso que o Casão e o PVC estão falando. Ô, Renato, a seleção brasileira precisa ir para o divã, e só para a gente encerrar o assunto Vinícius Júnior, eu entendo isso que o Casão está falando sobre o brio, né? E ele próprio reconheceu isso, o próprio Vinícius Júnior reconheceu isso depois do empate contra a Costa Rica. Ele falou: sei que devo melhorar pelo nosso país. E a gente percebeu isso até pela postura, pela atitude dele em campo, ele levantando a torcida, fazendo os gestos para a torcida, um Vini muito mais expressivo em campo, além do futebol, é claro. Você acha que pode ser uma virada de chave, finalmente, dele na seleção brasileira, para que ele seja esse protagonista que a gente espera? E já entrando nesse outro assunto, a seleção precisa ir para o divã, de fato, Renato? Eu acho que pode ser a virada de chave, sim, Luísa. Espero que seja. E concordo muito com o Casão. Ele hoje entrou com os brios feridos. Ele entrou hoje como quem diz: pô, cara, eu sou tanto no Real Madrid, como é que eu não consigo ser aqui? Eu hoje vou ser aqui, de qualquer maneira. E partiu, gente, ele estava ligadíssimo desde o primeiro lance. E há muito tempo eu não vejo um jogador entrar tão ligado assim. Eu me lembro do Romário na eliminatória da Copa 94 contra o Uruguai, que também entrou em campo, já saiu dando chapéu, bola entre as pernas. O jogador, quando entra assim, olha, é impressionante. Ele jogou muito, e eu acho que ele vai jogar muito contra a Colômbia também. Embora tenha esse problema que o Casagrande falou, o PVC ressaltou, a Colômbia é um time pronto. Nós não somos. Nós somos um time que dependemos de coisas individuais dos seus jogadores. Hoje, por exemplo, o Rodrigo não jogou tão bem. No primeiro jogo, jogou melhor. Nós precisamos que o Vini jogue bem, que o Rodrigo jogue bem, entendeu? Que os nossos principais jogadores joguem bem. O Paquetá hoje oscilou, mas no todo eu acho que dá para dizer que ele jogou bem. Aliás, achei um pecado, né? Pênalti, segundo pênalti, a torcida inteira pedindo Vini Júnior, para ele fazer um hat-trick. Teria sido a atuação perfeita para os europeus dizer: é bola de ouro para esse cara e vamos em frente, né? Aí o Paquetá resolveu bater, até entendo, né? Os jogadores também, para ele ganhar moral, tá? Mas o Vini Júnior é o cobrador do Real Madrid, que tem Kroos, tem Modric, tem o Diabo 4. Pô, ali teria sido perfeito se tivesse deixado ele bater. Mas eu acho que tem 3 equipes prontas. Eu acho que tem a Argentina, claro, é a campeã do mundo, continua a jogar com a mesma base, continua a jogar por música. O Uruguai, que eu estou vendo realmente jogar o melhor futebol até agora dessa Copa América, e a Colômbia. O Brasil não está nem perto dessas 3 seleções em termos de equipe. O Brasil pode até ganhar um jogo delas. O jogo com a Colômbia, por exemplo, vai ser um jogo completamente diferente. Vai ser um jogo que os colombianos vão nos atacar, não vão ficar lá atrás, embora a vantagem do empate seja deles. Mas quanto mais aberto o jogo, melhor é para a seleção brasileira. Para um contra-ataque do Vini Júnior, para uma arrancada do próprio Savinho, Rafinha, seja lá qual o diminutivo que o Dorival vai botar na ponta direita, né? Mas o ideal seria que ele botasse o Endrick, né? Mas não adianta. Eu sinceramente acho que o Dorival tinha que ir para o divã, não é a seleção. O Dorival precisava ir para o divã para tentar dizer o seguinte: por que todo mundo quer o Endrick e eu quero botar um diminutivo na ponta direita? Me explica, meu psicanalista. Ele precisa Renato, talvez, se o Endrick mudar o nome dele para Endriquinho, ele entra de centroavante. Aumenta as chances. O problema vai ser o Endrick jogar na ponta direita. Ele joga em qualquer posição, né? Mas não é o melhor dele. Alícia, você conhece muito bem o Endrick, né? De outros carnavais aí. O Endrick, hoje ele só entrou no segundo tempo, todo mundo queria ele como titular. O Dorival não fez essa opção. E fez uma opção pelo Savinho,
que foi talvez um dos poucos pontos positivos daquele jogo contra a Costa Rica. Foi um jogador que apareceu, criou mais chances, hoje inclusive fez o gol. O Renato não ficou tão satisfeito com essa mudança, não ficou, ou pelo menos não se deu por satisfeito com essa mudança. Você gostou do Savinho ali no lugar do Rafinha? Você achou que ele ofereceu melhores opções para a seleção? E como é que encaixa o Endrick, sendo que o Savinho está ali agora? Quem briga por essa titularidade nesse momento? Pois é, eu acho que o Savinho não fez uma partida ruim, né? Claro que o gol, ele aproveita uma oportunidade que caiu no colo dele, né? Foi uma das grandes falhas da defesa do Paraguai, que entregou o gol ali praticamente para o Savinho só empurrar. Mas eu não entendo ele conseguir ganhar. Ele cava o pênalti também, né? A bola que bate no Vila Sante, ele cava aquele pênalti ali também. É uma bola dele, mas, né, assim, o gol em si, não acho que é a redenção e a confirmação de que o Savinho foi uma boa escolha. O que eu tenho dificuldade de entender é o fato de o Savinho ter muito, entre aspas, se destacado num jogo ruim do Brasil, né? Você fala assim, não, eu vou pegar esse atacante, esse jogador ofensivo, destacado num jogo que foi 0-0. Assim, é um jogo em que o Brasil não conseguiu ser efetivo ofensivamente. Ele ganha a titularidade, enquanto a gente viu o Endrick brilhar no jogo contra a Espanha, no jogo contra a Inglaterra, né? Jogo em estádios emblemáticos, embora fossem amistosos, eram jogos muito importantes, né? Eram jogos para o Dorival se firmar ali na seleção. Eu acho que tem alternativas que o Dorival que ele possa testar. Colocando o Endrick para jogar junto com o Vini Júnior, só que ele vai precisar abrir mão do esquema tático atual. E é isso que está difícil, né? A gente conversava mais cedo fazendo a comparação dele em relação ao Dorival do Flamengo, e no Flamengo ele fez essa opção. No Flamengo ele olhou e falou, eu tenho Gabigol e Pedro, eu preciso botar esses dois caras para jogar junto, então eu vou montar um esquema para esses dois caras montarem juntos. Eu acho perfeitamente possível ele colocar o Endrick no time e fazer esse ajuste para o Endrick poder jogar, porque ele é um jogador acima da média, ele é um jogador, na minha avaliação, melhor do que o Savinho, né? Acho que a gente tem um pouco talvez desse preconceito do jogador que atua no Brasil versus o jogador que atua na Europa, ainda que seja na segunda prateleira, na terceira prateleira da Europa. E o que a gente está vendo na Copa América são vários jogadores que atuam no Brasil brilhando nas suas seleções. A Colômbia tem isso, o Uruguai tem isso. Então, eu acho que precisaria olhar com um pouco mais de carinho para um jogador que é o grande expoente da sua geração, né? É difícil até pensar que o Endrick não é nem da mesma geração que o Vini Júnior, talvez, né? Mas que é um dos grandes atletas e que se destacou na seleção, nas oportunidades em que teve. E que acaba sendo colocado ou, né, em frias, quando o time está mal e não está criando nada, ou como ele entrou hoje, quando o jogo já estava resolvido. Então, eu acho uma pena que o Dorival não teste mais, não dê mais oportunidades ao Endrick, teve os 2 amistosos para fazer esses testes, mas aí eu volto a fazer a ressalva que eu faço sempre em relação ao trabalho do Dorival, é que justamente o Brasil não está nesse grupo das seleções consolidadas, que o Renato citou, por culpa da CBF, né? O Dorival não teve tempo para trabalhar e para testar as suas ideias que essas outras seleções tiveram, esses outros treinadores tiveram. Então ele está fazendo esses testes agora. Mas eu gostaria de entender por que ele não aproveitou pelo menos os amistosos para fazer um teste com ajuste no esquema para poder encaixar o Endrick, que né, para mim, é um dos 11 melhores jogadores do Brasil e deveria, portanto, ser titular. É um jogador melhor do que o Savinho, certamente, e, na minha visão, melhor do que o Rafinha também. A questão da gestão é inegável, né? O ano de 2023 foi perdido. Diga, PVC. Não, eu vou mostrar a foto dali. Eu acho que a questão... Hoje eu não tive a sensação que o Dorival tentou proteger o Endrick. Eu acho que ele tentou montar o time para proteger o Vinícius e o Rodrigo. O que já para mim é um ponto importante. Porque ele tentou explorar melhor o Vinícius, né, PVC? Eu tive essa impressão. Aqui você vai ver as 2 linhas de quarto que estão um pouco tortas, mas você vai ver que o Savinho está aqui à direita voltando para pegar o Espinosa. Que é uma função que o Endrick fez contra o São Paulo e o Abel foi cobrado no ano passado. Por que o Endrick tem que voltar para marcar a lateral?
nesse momento que o time precisa amadurecer, eu acho que tem uma etapa de fortalecimento da equipe. Na segunda-feira, eu estava ainda com a impressão, e acho que acontece isso muitas vezes, e acho um erro do Dorival, se ele tentar proteger o Endrick, porque não tem como proteger o Endrick. Ele está na seleção, não é para ser protegido. Agora, tem que montar um time. E quando você montar o time, é possível que você consiga fazer jogar o Vinícius, que está lá em cima, na frente solto, e o Rodrigo aqui na frente, para liberar os dois, é que o Savinho veio fazer trabalho sujo aqui atrás. E acho que ele fez melhor do que o Rafinha. É claro que o Endrick é mais jogador do que o Savinho. Não tem discussão sobre isso. Mas o problema é que tem etapas de maturação de um time que não existe. O Brasil hoje é o Corinthians de 2017. É quarta força. Com a diferença de que não tem nenhuma possibilidade de você imaginar favoritismo na Copa América. O Corinthians acabou virando favorito no Brasileiro depois do início exuberante. O PVC entrou numa discussão que eu ia jogar para frente, mas eu vou trazer então, que a minha pergunta era exatamente essa: se o Brasil hoje é a quarta força da América do Sul, ou pelo menos da Copa América, diante da Argentina, que é a atual campeã do mundo, do que o Uruguai vem apresentando com Bielsa, colocando 5-0 na Bolívia, já fez 8 gols em 2 jogos, a Venezuela, que vem muito bem também, a Colômbia, que é o nosso próximo adversário, e vem atuando de uma forma muito positiva, e a líder do grupo não é à toa. E aí, Casão, hoje nós somos a quarta força, ou quiçá a quinta força da América do Sul da Copa América? Não, vamos lá, por partes. Nas eliminatórias, nós somos a sexta. Nas eliminatórias, nós somos é o que os números dizem, né, Casão? A classificação é essa. Nas eliminatórias, nós estamos na sexta força. Mas não significa isso, só estou falando assim só para dar uma ilustrada na história. O Brasil é a quarta força nesse momento, porque tem 3 equipes na frente, já montadas, já prontas, entrosadas, com esquema definido, com escalação definida, sabe? Que quando muda já sabendo o que tem que fazer taticamente na equipe. O Brasil não tem nada disso. O Brasil tem informação. Eu acho que até a Copa de 26, essa equipe vai mudar bastante da seleção brasileira. Eu acho que vai mudar bastante. Muito até. Mas, então, assim, por bola, por entrosamento, por força, por resultado, o Brasil é a quarta força. O Brasil é a quarta força. Na realidade, assim, quem é a quinta força é a Venezuela. Ela que a gente tem que analisar, que passou todo mundo. Passou todo mundo. Estava lá. Ela sempre foi o saco de pancada, toda vez ela é última, nunca foi para uma Copa, e agora ela está, na realidade, ela está na frente do Brasil, mas de força, ela é a quinta, ela está atrás. Argentina, Uruguai, Colômbia, Brasil e a Venezuela. A Venezuela ganhou, né? Subiu degraus aí importantes no cenário. Se for para a Copa, é no cenário mundial, né? Mas por enquanto aqui no cenário da América do Sul. Então o Brasil é a quarta força. E mostra isso, né? Mostra isso. Se você for pegar individualmente, nós temos o Vinícius, que pode ganhar a bola de ouro. Pode ser o melhor do mundo. O Vinícius decide Copa da Champions League. O Rodrigo decide Champions League. Né? Tem vários jogadores titulares. O Militão é titular. Se estiver bem, é titular do Real Madrid. O Bruno Guimarães todo mundo quer. Enfim, o Douglas Luiz, que é reserva, está indo para a Juventus. Individualmente, o Brasil tem os jogadores melhores, né? Melhores que algumas seleções, mas não tem ainda não tem um negócio fechado, não tem um entrosamento ali. Tem muita gente disputando posição, entende? E quando você tem muita gente disputando posição da seleção brasileira, fica uma confusão danada. Porque todas as seleções, você pega a Argentina, ela tem um time titular. E os outros que estão de fora disputam uma posição, jogam uma vez ou outra, mas sabem que entra mais do que sai jogando. O Uruguai tá a mesma coisa, a Colômbia também tem o time titular, a mesma coisa. O Brasil não. Tem diversas posições indefinidas. Zaga, lateral esquerda, meio de campo, a ponta direita. O gol. Né? O gol. Até tem diversas... O Alisson falhou hoje. Para mim, o Alisson falhou no gol hoje. Então, tem diversas posições da seleção brasileira hoje que está
em disputa, né? Entrar em disputa. Então você não consegue formar um time quando tem muitas posições em disputa. Não dá. Né? Estou falando de seleção. Em clube, tudo bem. Em clube funciona. Você treina todo dia, blá, blá, blá. Agora, seleção, que você encontra uma vez e se prepara para uma competição, você tem que ter uma equipe definida e, no máximo, umas 2 dúvidas. O Brasil tem mais dúvidas do que time definido. Qual?